Olá, querido, graça e paz. Amém? Santidade ao Senhor é o tema da nossa mensagem. Aí dessa semana nós estamos falando sobre isso. Eu estou em 1 Coríntios capítulo 3 com você. Amém? Passou bem? Tá tudo bem contigo? Olha, quero dar um abraço apertado em você e louvar a Deus pela sua vida. Que está comigo aqui no Bom Dia Vida, tem compartilhado o Bom Dia Vida, indicado para seus amigos aí. Vamos junto pregar o Evangelho. Amém? Eu li com você o comecinho do capítulo 3, quando o apóstolo Paulo está falando para aquela igreja maravilhosa, que se movia nos dons, tinha vários servos abençoados lá, mas que eram carnais. Né? E Paulo está dizendo, não posso falar com vocês como espirituais, porque vocês são carnais, aí estão brigando entre si, um fala de fulano, de ciclano, e ele vai dizer, olha, um plantou, outro regou, mas Deus deu o crescimento. E ele vai dizer, da mesma forma que quem planta não é nada, quem rega não é nada, mas quem é alguma coisa é Deus que dá o crescimento. Então nós temos que parar com essa mania de começar a achar que eu sou melhor do que A ou que B. Porque eu faço isso, eu sou melhor que A que não faz. Porque o B faz aquilo, é melhor que o C que não faz. Não, não. Nem quem planta, nem quem rega é alguma coisa. Mas Deus que dá o crescimento. Quando a gente começa a pegar esse entendimento, essa maturidade, é sinal que nós estamos sendo purificados com o fogo do Senhor. De entender que nós não somos melhores ou maiores, mas somos cooperadores da obra do Senhor. Eu fui chamado para cooperar, o pastor Amarildo foi chamado para cooperar, ele está na posição de pastor presidente, mas não é melhor do que eu não sou melhor do que ele, ninguém é melhor do que ninguém, mas todos nós andamos em obediência e submissão, no entendimento da posição que cada um Deus colocou. Isso é maturidade. Isso vem com a purificação do fogo do Espírito sobre a nossa vida. Tem muita gente, porque começa a ser usado extraordinariamente por Deus, pelo Espírito Santo, e não vê o seu pastor sendo usado assim, ele se acha melhor que o seu pastor. Ele se acha mais capacitado que o seu pastor. E o seu pastor já caminhou 30 anos, já caminhou 40 anos, e você está caminhando há 5, há 3, há 10. Existe um tempo de maturidade, existe um tempo de caminhada com Deus. Existe um tempo de maturidade com Deus, existe um tempo de caminhada com Deus. Quando a gente lê o livro de 1 Reis, a gente acha que Elias e Eliseu caminharam um pouquinho tempo junto, mas Eliseu caminhou aproximadamente 12 anos ao lado de Elias, aprendendo as coisas com o profeta Elias, até ele ser tomado e ele assumir o seu reinado. Então, Paulo está dizendo, olha, ninguém é nada, mas Deus é tudo. Ninguém é nada, mas o Senhor é tudo. Ele começa de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Olha, o que planta e o que rega são um. E cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Segundo o meu trabalho, aquilo que eu fui chamado para fazer. Porque de Deus somos o quê? Cooperadores. Lavoura de Deus. Edifício de Deus sou vós. Agora ele vai começar aqui a falar da responsabilidade. Segundo a graça de Deus, versículo 10, que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Paulo está dizendo, olha, eu cheguei aqui e lancei para vocês o fundamento. Só existe um fundamento. Não existe dois nem três. Só existe um fundamento. E a gente precisa saber construir em cima desse fundamento. Se você for fazer uma casa e construir ela com 2 andares, você não pode fazer qualquer fundamento, porque a casa não vai aguentar. Você não pode botar um cadiezinho pequeno. Ela não vai ter estrutura, aquele fundamento não vai ter estrutura para suportar o que está em cima dela. Paulo está dizendo, olha, eu, como um prudente construtor, lancei o fundamento para vocês. Agora cada um de vocês veja
como edifica. Por quê? Ele vai dizer, porque ninguém pode lançar outro fundamento. Você precisa edificar em cima desse fundamento. Qual é o fundamento que Paulo lança? Cristo. Cristo é a pedra angular. Cristo é o fundamento. Tudo está em Cristo. Nada pode estar fora, porque todas as coisas têm que convergir para Cristo. A Bíblia converge para Cristo. Deus aponta a Cristo. O Espírito Santo aponta a Cristo. Tudo é Cristo. A palavra tem que ser cristocêntrica. A mensagem tem que ser cristocêntrica. A minha vida e a sua vida tem que ser cristocêntrica. Nós temos que apresentar a Jesus Cristo. Não são os meus costumes. Não é o que eu acho ou o que eu penso, mas é o que a Bíblia diz. Porque de achismo, o que pensamos, a internet está cheia. Tem muita gente inventando a cocada. A unção disso, a unção da... Meu Deus, você vai para a internet, você vê tanta coisa. A unção do martelo de Thor. A unção da espada, o cara com a espada na mão. Sabe? Só o Senhor para ter misericórdia. A gente vai falar que, contudo, se alguém edifica sobre o fundamento, é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha. Está dando exemplo de construção de obras. Se você construir com ouro, com palha, com pedra, com prata, o que for, está falando que essa construção vai ser provada. Ela vai ser levada ao fogo. O fogo da provação vai vir para provar essa obra, essa construção que você está fazendo. E não está falando de obra de tijolo, está falando daquilo que você pratica e faz em nome do Senhor e para o Senhor. E está dizendo que o fogo pode queimar, ela pode virar cinzas. Mas você vai ser salvo. E vai receber seu galardão de acordo com as obras. Porque está sendo revelada pelo fogo. Olha, manifesta, versículo 13, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Então o fogo também vem para salvar. Através da purificação, a obra se perde, mas o fogo que queima essa obra purifica a sua vida e salva também você. Olha a importância da santidade na nossa vida, irmão. O importante não é profetizar. É válido. Porque a maior profecia é a palavra pregada. É Cristo sendo pregado às almas. A profecia que envolve a nossa vida hoje, amado, não é esse que eu te digo. Assim diz o Senhor, não é mais. Assim diz o Senhor, ficou no Velho Testamento. Agora quem fala é o Espírito Santo através da sua igreja. E a palavra que ele usa é Cristo, porque não tem mais revelação. Hebreus diz que antigamente Deus falou pelos profetas, veio falando até a revelação da plenitude, que é Cristo Jesus. Agora é Cristo que fala. E tudo está nele, foi revelado por ele e para ele. Então a palavra da pregação hoje, ela é o quê? Ela é o Evangelho. É a palavra de Cristo. O Evangelho do Senhor que tem que ser pregado. Não precisa de enfeite. Não precisa, sabe, enfeitar nada. É a palavra por si só. Ela tem poder e autoridade de Deus para salvar vidas, para quebrantar corações, para transformar pessoas. É a palavra. Mas nós temos que ser santificados por ela, queimados por ela e por ela. Eu quero orar com você, mais uma vez. Bendito Deus e Pai, eu louvo o Teu nome, eu glorifico o Senhor, Tu és o Senhor das nossas vidas. Muito obrigado. Que essa palavra, que esse fogo venha sobre nós. Que ele venha sobre nós, Senhor, queimando, que ele venha sobre nós ardendo, que ele venha sobre nós purificando, que ele venha sobre nós tirando de nós tudo aquilo que não provém do Senhor. Quantas impurezas carregamos em nosso coração, quantas impurezas carregamos em nossa vida, meu Deus do céu. Arranca de nós, tira de nós.
Coloca em nós a tua vontade, o seu querer, para que possamos agir segundo tudo aquilo que tu queres e tem para cada um de nós. Eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Amém, meu amado. Olha, beijão no seu coração, bom dia, vida. Vamos junto.